E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende realmente como operar um suporte, uma resistência, como entender as movimentações gráficas para que você saiba o momento certo de compra e venda. As regiões do gráfico têm sempre uma intenção de valorização ou desvalorização do ativo nas regiões que você está trabalhando no gráfico. Todas as vezes que você começa a aprender esse contexto de movimentação, entender como é o passo a passo de você fazer a análise do gráfico, você vai aprendendo como interpretar o gráfico, você vai aprendendo como analisar o gráfico e dessa forma você aprende como operar o gráfico de forma simples. Quando eu quero dizer forma simples, eu quero dizer como essa entrada, ó. Tá lá, é uma entrada simples, não é? Porque, ó, preço chegou em região, tem alguma dificuldade nisso? Preço chegou em máxima de região, fez fundo, chegou aqui e deixou o quê? Um padrão de vela. Ah, Cadu, mas ele tá aqui, ó, cheio de pavio, com muito pavio, o gráfico inteiro está cheio de pavio. Porque estamos em final de mês, hoje tem um indicador econômico muito importante, o gráfico vai estar trabalhando dessa forma. Então, a partir do momento que ele me deixa um padrão numa região de suporte, definindo para mim essa entrada, ele já me dá um aval dizendo assim, Cadu, vamos valorizar o ativo nessa região. E aí, então, eu vou lá e faço meu trade de forma simples, tranquila, com entendimento lógico, entendendo toda a razão da movimentação do gráfico para que seja feita o trade, tá bom? Sobre padrões de vela, que padrões de vela você pode usar como um filtro de entrada de compra e venda na região de suporte e resistência. Você pode aprender como operar utilizando um filtro de entrada de compra e venda em suporte e resistência. Vai te ajudar a entender o momento exato de uma compra ou de uma venda nessa região. Agora, claro, isso eu estou falando de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que tem entendimento técnico, de uma pessoa que sabe utilizar a análise gráfica na hora de fazer a sua análise no gráfico. Utilizou a análise gráfica, compreendeu a movimentação, entendeu aquilo que o gráfico está mostrando, já tem um aval de abertura e fechamento ali da região para que você saiba fazer uma compra, saiba fazer uma venda. Inclusive eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis este book. São 36 páginas onde você utiliza essas páginas para aprender mais sobre padrão de vela. Cada padrão de vela aqui é uma forma potencial de uma compra ou uma venda na região de suporte e resistência. Ou seja, é um padrão de entrada, é um filtro de compra e venda em região de suporte e resistência. Você pode baixá-lo inteiramente grátis, este book, e aplicá-lo no seu dia a dia para você compreender essas regiões e essas movimentações. Para fazer o download é simples, ó. Basta você vir aqui no meu canal, entrar aqui, ó, no canal do Telegram, aqui no canto superior direito você tem o link, e no canal do Telegram, na mensagem fixada, tem o e-book. Você pode também acessar pela descrição debaixo das videoaulas. Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp para tirar dúvida, tem o Instagram aqui para você seguir e tirar dúvida. E tem também o link no treinamento, que tem não só este e-book, como outros diversos livros e materiais de apoio, caso você queira fazer leitura. Treinamento este, lembrando que está com acesso com 60% de desconto. Você, quando entra no treinamento, você tem acesso para a vida toda e o suporte diretamente comigo, tá bom? Uma coisa que é bom sempre eu avisar e eu sempre aviso, quando você entra no canal do Telegram, aparece essa mensagem fixada aqui, você clica sobre ela, abriu-se os links para download, no caso aqui são dois, você escolhe qual link você quer utilizar para download e faz o seu download. Aqui dentro você vê os alunos, ó, como o Elton aqui, batendo meta, mandando seus resultados, 8-2. Você vê aqui o John, ó, mandando
um pequeno vídeo aqui explicando que ele entrou com 3 taxas naquela região depois de um loss, explicando a movimentação aqui, ó, batendo meta, indo muito bem o John. Aqui o Sandro também, ó, mandando suas metas, batendo meta. Aqui as aulas que eu subo para o YouTube, aqui no canal do Telegram, então é uma forma também de você acompanhar o que está acontecendo aqui no canal do YouTube. Aqui o Elder fazendo 4-0, aqui o Jonathan também mandando seus resultados, batendo meta. O Marlos aqui, ó, batendo meta. Obrigado pelos ensinamentos, a melhor metodologia. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Marlos. Então você pode aprender aqui e acompanhar os alunos. Rodrigo aqui batendo meta. Juliano aqui também batendo meta. Rodrigo, o outro Rodrigo batendo meta. Como eu falei para você, eu tenho vários alunos com nomes de Rodrigo. Acompanhe os alunos aqui, você pode aprender muito com eles, você pode entender muito com eles. Entre aqui no canal do Telegram, baixe o seu e-book e acompanhe as aulas para você não ficar de fora. Tem o sino de notificações aí no YouTube, que você pode ativar o sino de notificações, você pode acompanhar e aos poucos ir aprendendo cada vez mais sobre como analisar o gráfico, tá bom? Bom, fiz essa entrada aqui em Euro GBP, né? Entrada de compra na região como eu havia falado. Vamos ver um outro ativo? Vamos ver o que o gráfico tem para nos oferecer? Então vamos para um outro ativo aqui, vamos analisar com calma, com cautela, com cuidado. Fim de semana, fim de mês, aliás, não é muito fim de semana, hoje é quarta-feira ainda, né? Mas é final do mês, né? Hoje, se não me engano, é 26, então nós temos que ficar de olho naquilo que o gráfico está nos mostrando. Vamos lá para um outro ativo então. Vamos aqui, ó, Euro GBP operamos, USD-JPY. O USD-JPY, gráfico fazendo uma região interessante aqui. Deixa eu olhar lá atrás. Não temos nada que possa fazer esse preço de fazer um movimento tão gigantesco. Quando eu pensei em chegar aqui e fazer uma compra, ele já abriu rapidamente e continuou seu movimento. Esse é o problema da volatilidade, né? Os candles abrem e fecham rapidamente. Então perdi a oportunidade ali. Euro JPY, vamos seguir a sequência. Ó, região com a possibilidade de compra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ótimo. É bom eu entender aqui no passado, ó. Só fazer uma análise aqui para ficar mais clara. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver o movimento. Ó, deixa eu entender esse movimento aqui, no que ele está fazendo. Região, uma região aqui bem longínqua, mas que vem de encontro àquilo que o gráfico está fazendo no atual movimento aqui. Esse movimento pode me ajudar aqui a fazer o meu trade, como não? Olha como está fazendo os gráficos, abrindo e fechando tão rápido. Isso mostra essa volatilidade que às vezes pode nos tirar do trade, né? Até a gente pensar o que fazer, o gráfico já fez um movimento. Fez um movimento ali, também não tinha algo muito interessante. Vou esperar o gráfico caminhar mais um pouco. Eu tinha feito o Euro JPY, né? Vamos ver o GBP, GBP-JPY. Ó, GBP-JPY. Deixa eu ver o que o gráfico está fazendo aqui. Ó, o gráfico chegou em região. Olha, no passado vejo a possibilidade de travamento na parte de baixo do movimento. Vejo aqui o gráfico fazendo movimentação. Ele pode vir buscar uma região um pouco mais abaixo. Não está fazendo tanto candles assim de compra e venda na região, então ainda acredito que ele já possa vir corrigir aqui mesmo, tá? Ah, Cadu, mas e se ele romper e vier na parte de baixo? Não tem problema. Eu aceito o loss, entendo a movimentação e depois vou com ele. Mas essa região aqui, ó, se você analisar, todas as vezes que houve uma queda, o preço para romper a região, ele precisou de uma movimentação com muita força, como aqui, ó. Essa região aqui, para ele fazer rompimento, ele teve que fazer 1, 2, 3 para depois romper. Ó, tá vindo buscar a região aqui? Tá vindo. Cadu vai tomar um loss ali? Não sei, não terminou o fechamento ainda do gráfico. Se ele for buscar aquela região que eu havia falado, aqui eu entro aqui com 2 taxas, né, para tomar o loss aqui, ó. Ele tá fechando, ótimo.
tranquilo. Será que vai dar bom ainda? Ó? Olha lá, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Tá lá. A análise foi perfeita, né? Olha como que foi minha análise. Simples, gente. A gente tem que entender o gráfico de forma simples. Ó, o que o gráfico está fazendo? Tendência de alta, não é? Tendência de alta. Quantas vezes o gráfico conseguiu romper região aqui de fundo? Ó, não chegou aqui, não chegou aqui, aqui atrás nem chegou. E quando ele ameaçou a fazer um movimento que ele poderia romper, ele veio com muita força, ó, com muito volume, com uma tendência de recuperação maior. Olha aqui, olha esse candle minúsculo, olha esse candle minúsculo. Ah, aqui ele fez um candle maior, fez, mas não tem força para sair rompendo região. Não tem força para chegar aqui, ó, e fazer movimento para buscar liquidez lá embaixo. Então o que vocês têm que aprender? Por que eu faço uma compra no gráfico? Por que eu faço uma venda no gráfico? Você faz uma compra, uma venda, porque você entende ali um padrão de entrada, você entende ali um filtro de entrada naquela região de suporte e resistência que você pode fazer uma compra, uma venda. Como aqui, ó, o preço chega nessa região, existe um candle aqui que é um pullback no meio do caminho, que existe uma forma, um pequeno suporte aqui. Tá, e como é que esse candle chega na região? Ele chega com força, só que a gente tem que entender todo um contexto. Sabe o que acontece com as pessoas? Quando a pessoa entende que esse candle aqui foi um engolfo e rompeu esse candle anterior, geralmente as pessoas já fazem isso. Ó. As pessoas entram vendido. E aí o que acontece? Acaba tomando loss. O engolfo, gente, eu já falei aqui 1000 vezes, ele é um padrão de continuação de movimento. Se você está aqui contra a tendência, contra um padrão de movimento, então a perspectiva dessa movimentação, sabendo que essas correções são apenas correções de tendência e não força de movimentação de tendência, está claro que a força gráfica aqui imperando e o movimento para você fazer a sua entrada ainda é uma tendência de alta. Deixa eu mudar a cor aqui. Ainda é uma tendência de alta. Ainda é a busca do ativo sendo valorizado nessa região. Então, por isso que você tem que entender muito sobre como operar uma tendência, como analisar uma tendência, como operar um suporte, como entender o suporte. Ah, Cadu, agora o gráfico veio e começou a romper região. Exatamente. Neste exato momento que nós estávamos operando, a perspectiva era de compra nessa região. Depois, se ele fizer movimentações, se ele mudar toda a sua movimentação e começar a buscar liquidez aqui para trás, aí você vai fazer o movimento com ele. Mas a perspectiva aqui é de compra, o movimento aqui do gráfico é de compra, a questão do gráfico aqui é de compra. Então você tem que fazer essa perspectiva de movimentação de forma clara para você conseguir corresponder com o gráfico. Como agora, ele está chegando nessa máxima da região, ele está chegando aqui ó, na máxima dessa região. Qual é a possibilidade que ele tem aqui em GBP na máxima dessa região aqui? A máxima que ele tem aqui na região é justamente de fazer o quê? Uma venda. A possibilidade de uma venda. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise em relação a toda essa movimentação para entender se ali ainda é uma compra ou é uma venda. Nesse ativo aqui ainda continua a possibilidade de compra. Ó. Foi até tão forte a compra que o preço fez a movimentação de alta. A perspectiva é que ele consiga romper essa região. Rompeu essa região, ele vai continuar fazendo movimentos. Cadu, como é que você sabe que aquela perspectiva ainda é de compra? Porque o gráfico está em movimento de alta. Ó, foi lá em cima, tocou na região e começou a fazer queda. Aí ele já me mostra uma outra perspectiva. Porque se ele fecha aqui nessa região agora, ó, ele está fazendo a mesma movimentação que o gráfico está fazendo aqui nessa região. Agora ele já foi para uma queda, sem problemas. Vou para o gráfico aqui de GBPJPY aqui, ó, vou fazer movimento de queda e vou jogar preço aqui para baixo.
Só um minutinho. Ó, quer ver? Ó? Olha a perspectiva, ainda a perspectiva de alta. Tá buscando região na região, o que que ele vai fazer aqui? Ó? Correção. Ó, tomei aquele loss, que era o esperado, né? Qual loss que é? Foi o loss que ele não fez o movimento de continuação na região. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é compra. O gráfico continua comprado. O gráfico continua com o pensamento de compra. Poxa, Cadu, ele não fez aquele movimento tão esperado na região. Sem problemas, ele pode fazer o movimento aguardado aqui, ó. Tá vendo? Continuou o gráfico fazendo movimentação, continuou o gráfico buscando a sua alta. Fecha o trade. Cadu, então por que ele fez essa movimentação aqui com perspectiva de alta? Olha só, tem volume, tem perspectiva de alta por causa da região, e por que ele não veio buscar máxima? É a volatilidade do mercado, onde os preços ficam fazendo esse fechamento, essa abertura muito rápido para ganhar força de movimentação. Sem problemas, tomei o loss aqui nessa região, preço retoma no ponto ideal e aí eu faço uma entrada tranquilo. Entendeu? Você viu como que é você movimentar o preço e entender o preço? Olha o padrão aqui me dando ensejo. A única diferença aqui é que ele fez o quê? Ele fez o A1, 2, 3, ó. Ele fez o ABC do movimento, continuando o movimento, como eu havia dito, da força dele de alta. Então esses filtros de entrada nas regiões, eles são filtros que você coloca isso na prática no dia a dia. Qual filtro de entrada eu fiz aqui? Eu vi apenas a questão da vela nessa região? Não, né? O meu filtro de entrada aqui nessa região é entender a movimentação gráfica, é entender o contexto do gráfico e como ele está se movimentando. Eu preciso ver o contexto do gráfico, como as tendências estão se comportando. Por isso que eu preciso aprender como analisar uma tendência, eu preciso aprender como analisar um suporte e resistência, eu preciso aprender como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, para entender o movimento. Ó, chegou aqui, que ele fez? Travou novamente nessa região. Então essa região agora, com certeza, ela vai ficar travada ainda por alguns períodos de horários. E aí, quem sabe fazer as operações, quem sabe trabalhar o gráfico, consegue oferir os seus lucros. Ó, ainda essa entrada que eu fiz aqui de continuação de tendência, você viu o gap que ele abriu aqui nessa região? Olha o gap que ele abriu na hora da entrada. Então o que ele fez? Ele veio fechar o gap para continuar o movimento. Agora ele não tem força para romper essa região, fica travado nesse movimento. Só que o gráfico está muito volátil. É muito pavio. Olha como as regiões estão se comportando. Ó. Isso, gente, é normal. Tem gente que fala assim, é delay de corretora, é não sei o que. Não, gente, isso é fechamento do mês. Hoje é um dia de uma notícia muito importante no mercado. Existe uma notícia no mercado hoje que vai fazer com que o mercado fique chacoalhado, vai fazer com que o mercado seja realmente assim para o dia todo. Não é uma coisa que vai acontecer apenas, o mercado ficou assim, cheio de... Não, hoje, para você ter uma ideia, é decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Então o gráfico vai ficar assim, o dólar vai se movimentar dessa forma, o dia todo o gráfico vai ter essas movimentações com muito pavio, e quem sabe o que faz, quem sabe, por exemplo, fazer um filtro de entrada no gráfico, quem sabe aplicar um filtro de entrada no gráfico, vai saber como aplicar os seus trades de forma correta. O que você tem que ter em mente é o seguinte: você tem que procurar estudar, você tem que procurar se aprimorar, porque conforme você avança nos estudos, conforme você se aprimora na análise gráfica, tudo vai se tornando mais simples. Você viu o Cadu aqui narrando para você, fazendo os movimentos. Ó, o Cadu fez uma entrada em EURO-GBP nessa região, né? Fazendo uma compra nessa região em EURO-GBP. Depois o Cadu fez uma entrada nessa região em GBP-JPY, compra novamente. Ó, o Cadu só está trabalhando em compra aqui, ó. Compra em EURO-GBP, compra em GBP-JPY. Em GBP-JPY acabou acontecendo essa venda, mas eu trabalhei comprado. O GBP-JPY
trabalhei comprado. E por que o Cadu está trabalhando comprado? Porque as notícias das taxas de juros é que as taxas de juros caem hoje nos Estados Unidos. Então tem um indicador econômico, de uma certa forma, fazendo uma valorização do mercado. Então quando você tem esse conhecimento técnico, não é que você precise saber disso, mas é um plus a mais que vai te ajudar no mercado. Por isso que eu sempre falo para vocês, o conhecimento técnico faz você crescer. É o conhecimento técnico que faz você crescer. O tempo revela as verdades. Que verdades essas? Verdades técnicas. Quantas vezes você operou aí o tal do 3 toques ou fez uma linha onde o gráfico chegava e tocava e você entrava para suporte e resistência e rompia, e você ficava nervoso e você falava assim, poxa, mas eu fui ensinado que é uma linha que eu tenho que entrar, que eu marcar suporte e resistência, e você descobriu que não era assim. O tempo revela essas verdades e a paciência revela as respostas. Compreendeu? Como assim a paciência revela as respostas? Conforme você vai estudando, tem muita gente, 99% das pessoas chegam no treinamento e falam assim, Cadu, eu não sabia disso. Cadu, eu fui ensinado errado. Cadu, isso para mim eu nunca entendi, nunca ninguém me explicou. Por quê? Porque o tempo revela as verdades. Este tempo que eu falo e repito sempre aqui para vocês, nada mais é que o processo educacional de ensino. É o processo educacional. Porque eu falo para todo mundo, olha, você precisa entender, você precisa raciocinar o gráfico. É um tempo, é um processo de ensino técnico, onde você aprende como se faz diante do gráfico. É um ensino com a técnica da análise gráfica. Então o tempo vai revelar para você as verdades. Conforme você avança, conforme você estuda, você vai entendendo essas verdades. E a paciência vai revelando as respostas. Você tem paciência em aprender? Você tem paciência em aguardar o gráfico fazer tecnicamente o que ele tem que fazer? Você vai tendo suas respostas, você vai dominando o gráfico, você vai entendendo por mérito o que está acontecendo. Você tem que entender que você tem que definir certas prioridades na sua vida, né? Se você não tem, redefina as suas prioridades. O que é isso? Redefinir prioridades. Às vezes, eu estou dando umas dicas aqui, tá, gente? Eu estou aproveitando aqui que eu estou com tempo, estou dando umas dicas. Tem alunos, às vezes, que falam assim, eu não consigo entender esse movimento, eu não consigo entender. Aí eu falo assim, me manda o diário de trading, fazendo o passo a passo da sua análise. Ah, professor, eu não tenho tempo para fazer diário. Ah, professor, eu não estou fazendo diário. Ah, professor, não sei o quê. É só A. Eu sempre falo para vocês, quem tem resultado não tem tempo para dar desculpa. Quem dá desculpa não tem tempo para ter resultado. Você tem que redefinir suas prioridades. Qual que é a sua prioridade? É aprender? É aprender. E o que você está fazendo para isso? Se você quer aprender realmente como funciona a análise gráfica, o que você está fazendo para mudar isso? Você está estudando um método que realmente te ensine? Você realmente tem um professor que tira as suas dúvidas e ajuda a entender o que você está errando para que você caminhe nesse processo? Então você tem que redefinir prioridades na sua vida. Sabia? O trabalho, ele traz um prazer de crescimento profissional. Quando você trabalha com um trabalho satisfatório que te dá essa questão de resultados, ele te dá um crescimento profissional pessoal, ele traz essa paz de crescimento pessoal. Não é assim? E aí você começa a definir uma rotina com prazer e com responsabilidades diárias. Porque a vida também é isso. A vida também ela tem rotina, ela tem responsabilidades. Responsabilidades. É a vida que é assim. Ah, Cadu, você é trader, você pode operar qualquer hora, qualquer hora você vai lá abrir o computador e faz dinheiro, essas coisas. Não é assim não. A vida tem rotina. Eu tenho minha rotina, eu tenho meus horários para fazer o meu trade. Se eu não consigo fazer naqueles horários, eu não faço mais. Eu tenho minhas responsabilidades diárias. A vida é feita de rotinas.
Você ser um trader, você é uma pessoa sistemática. Então, você tem que ter um tempo de processo educacional, onde você vai aprender tecnicamente como que se faz. Você tem que ter a paciência, porque a paciência vai te revelando as respostas que você precisa para aprender realmente como funciona o gráfico. Você tem que arrumar esse tempo, essa forma, porque você tem que redefinir prioridades. E com isso você vai definindo rotina na sua vida. Vai definindo responsabilidades. Entendeu? Você vai entendendo que a vida é assim. Eu estou trazendo aqui simples palavras para você, mas o que vai mudar a sua vida são atitudes. Atitudes. Eu posso trabalhar aqui essas palavras para te ajudar a você entender, mas o que vai mudar a sua vida são atitudes. Não adianta você escutar o Cadu falando isso aqui, que bonito, Cadu. Então o tempo vai revelar para mim as verdades, a paciência vai revelar as respostas, eu tenho que redefinir prioridades, vou ter uma rotina, uma responsabilidade de vida em relação ao trading. E essas palavras são muito bonitas. Tá, são bonitas, eu posso falar aqui o dia inteiro para você. Mas se você não tiver atitude, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vou repetir de novo. Não vai mudar nada. Não se distraia com futilidades, com ilusões. Se você tem sonhos para realizar, se você tem um futuro que quer construir, não se impressione com futilidades. Não se impressione com futilidades. O que eu mais vejo são pessoas deslumbradas com a vida de outras pessoas, enquanto deixam a sua própria vida sem algo para se construir para o futuro. Sabe quando a gente vê a vida pela janela de um trem? Lá fora é tudo maravilhoso e passa tudo tão rápido. E em si mesmo as suas prioridades vão ficando de lado. Então, as pessoas inteligentes, elas expandem o seu conhecimento, elas expandem suas ideias, elas expandem as suas opiniões sem conflito. Tudo trazendo consigo uma reflexão de como viver a vida de forma onde tudo aquilo que você coloca à mão, você consegue realizar com sucesso. Como que se faz isso? Tendo tempo naquilo que você está estudando, você tem que ter tempo naquilo que você está estudando, você tem que ter paciência para revelar essas prioridades, você tem que redefinir essas prioridades, você tem que ter rotina e responsabilidade na sua vida, porque não são só apenas palavras que vão mudar, mas são atitudes. E isso tem a ver com um processo onde você vai aprender tecnicamente como é que se faz uma análise do gráfico. Você vai saber aplicar, por exemplo, um filtro de entrada suporte e resistência para comprar e vender de forma segura, com menos riscos. Você tem que aprender como se faz isso. Você tem que aprender como operar um gráfico de forma correta. Porque senão fica naquele oba-oba, apertando o botão de qualquer jeito, tentando fazer com que o gráfico faça aquilo que você quer. E o gráfico ele não é sua mãe para fazer o que você quer. O gráfico é um mercado sério que, se você não levar a sério, você pode ter muitas frustrações. E olha o que aconteceu com o ativo aqui. Lembra que eu falei para você que a ideia aqui era sempre de compra? Eu vim trabalhando o mercado, né, de euro, GBP, JPY, aqui, ó, tudo em compra. Agora o mercado já começou a mudar, né? Já passou os eventos, já passou as notícias, agora o mercado já começa a se recolocar os ativos no mercado, outras posições são tomadas, outras prioridades são tomadas aqui nesse momento e alguma coisa começa a mudar. Então alguns ativos já começam a fazer o quê? A se desvalorizar frente ao dólar, outros ativos começam a valorizar frente ao dólar, tudo por causa de uma resposta de um indicador de taxa de juros. Então, o mercado ele é dinâmico, ele é vivo. Não adianta você chegar a achar que você vai pôr uma linha aqui e vai chegar o preço ali, vai tocar naquela linha e você vai vender ou vai comprar e vai ganhar. Não, você tem que entender como se faz uma entrada no gráfico, como se filtra uma entrada, como utilizar um padrão de entrada como filtro naquela região, as melhores regiões para operar, como se deve operar, para que você tenha então essa capacidade técnica de todo dia bater a meta e ser
muito assertivo e ter seus resultados. Como o Cadu fez aqui, ó, né? GBP-JPY 2-0, aí o GBP-JPY eu tomei aquele loss, em GBP-JPY aqui uma entrada positiva, né? Outra entrada positiva, Euro-GBP outra entrada positiva, terminando aqui praticamente 4-1, tá bom? Eu espero que a aula tenha ajudado você, eu espero que essas dicas que eu tenha deixado aqui tenham ajudado você. Procure fazer um padrão de entrada como filtro para você saber comprar e vender em suporte e resistência, que isso vai te ajudar muito nos seus resultados. Porém, você tem que entender que você tem que ter um tempo de maturação, de aprendizagem, um tempo para conhecer o mercado, um tempo para saber como que ele funciona. Você vai ter que redefinir algumas prioridades na sua vida para aprender isso. Você vai ter que ter um processo de ensino, você vai ter que desenvolver um método em você mesmo. Você viu ali no começo da aula, eu falei de um aluno chamado Marlos, que ele falou melhor metodologia de ensino. Ou seja, você como aluno tem que corresponder à metodologia. Como é que vem os resultados? Você aprende e na prática corresponde à metodologia, e aí vem os resultados. Por isso que eu sempre falo, quanto maior conhecimento, maior você define sua liberdade. Isso significa resultados. Tá bom, gente? Você que quer entrar para o treinamento, os links estão aqui na descrição do vídeo, aí na página do YouTube. Você é muito bem-vindo, eu te espero aqui do outro lado para pegar na sua mão e te ajudar a vencer nesse mercado e se tornar alguém consistente. Você também que está chegando no canal agora, que quer aprender mais sobre isso, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Eu tenho aulas todos os dias aqui, todos os dias eu trago super dicas para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer no mercado e ampliar a sua visão diante das análises, tá bom? Fica com Deus, eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!